Oi para todo mundo, eu sou a Ana e hoje empilhei muitos livros para falar com vocês das minhas leituras concluídas no mês de dezembro, certo? Não vai ser ainda o vídeo de retrospectiva das leituras do ano de 2025. Esse vídeo eu ainda estou planejando, vendo qual é a melhor maneira de fazê-lo, porque eu acho que a pilha vai ficar grande demais para essa mesa. Talvez eu tenha que dividir o vídeo em sessões. Não sei como fazer. Não sei como mostrar todas as minhas leituras de uma forma razoável. Tá bom? Então vamos falar só das leituras de dezembro por enquanto. Comecei o mês de dezembro. Dezembro foi um mês muito estranho, tá, gente? Muito estranho. A minha produtividade no trabalho caiu horrores. Eu não sei se é o calor que tá fazendo no Rio. Eu não consigo pensar. E aí, assim que eu posso, eu me jogo embaixo de um ventilador, entendeu? Deitada no sofá ou na cama. E aí eu acabei lendo mais do que eu esperava, mas também eu produzi muito pouco na minha vida e eu não sei o que fazer para justificar a mim mesma, mas o fato é que eu li bastante, tá? No meio de todos os percalços, de toda a bagunça mental que estava rolando aqui, conseguimos ler bastante. Comecei o mês bem, lendo um e-book que eu comprei, assim, por um preço de banana em alguma promoção da Amazon que rolou um tempo atrás, que é esse cara aqui, ó. The Prisoner of Zenda, ou O Prisioneiro de Zenda, do Anthony Hope. É uma história, gente, como é que eu vou explicar? É uma história de aventura palaciana, de confusão com capa e espada, um pouco disso tudo. Qual que é a premissa desse livro? Eu não sei se vocês conhecem o conceito do doppelganger, que é uma pessoa que não é seu irmão gêmeo, mas parece o seu irmão gêmeo, que poderia ser confundido com você. Essa é uma história de doppelganger. Então, a gente tem um nobre inglês, tá? Que ele tem características físicas muito marcantes, ele tem cabelos ruivos, ele tem um nariz muito pronunciado, e essas características, elas se repetem pelo menos uma vez a cada geração na família dele, e dentro da família existe uma história de que porque em algum momento uma antepassada deles pulou a cerca com o rei de um paizinho lá no meio da Europa, perto da Alemanha, aparentemente, e por causa das características desse cara com quem ela pulou a cerca, essas características de vez em quando aparecem na família, em algum membro da família deles. Então esse cara, ele resolve que ele vai visitar esse paizinho porque morreu o rei do paizinho e vai assumir o trono o novo rei. E aí ele fala, vou assistir a coroação, não tô fazendo nada, eu sou um inútil mesmo, eu sou rico, mas não faço nada na minha vida, vou lá pra ver como é. Aí ele pega um navio, pega um trem e vai lá pra esse paizinho pra poder ver a coroação. Mas antes dele chegar na capital, ele vai esbarrar numa floresta com o futuro rei desse país. E eles vão olhar um pro outro e reparar que eles são absolutamente idênticos. E a partir daí vão começar as pataquadas. Me lembrou muito a Comédia dos Erros do Shakespeare em alguns momentos, sabe? Os dois caras são assim, tranquilaços, o futuro rei é tranquilaço, mas esse futuro rei, ele tem um meio-irmão que é meio esquisito e que tá gerando confusão, e por causa dessas confusões vai ter um prisioneiro no castelo de Zenda e a gente vai ter que libertar esse cara, tá? Você vai ter uma missão aí de resgate muito parecida com o que acontece no... meu Deus, no Ivanhoe, o Ivanhoe, que você tem uma missão de resgate também, que tem que entrar no castelo na mar. Cara, muito legal isso daqui, divertidíssimo. Tem uma historinha de amor no meio, com a qual eu fiquei um pouco decepcionada no final, mas tudo bem, faz parte. E dizem que existe uma continuação do Prisioneiro de Zenda, que foca em um dos vilões dessa história. Mas eu tô achando que eu não vou conseguir achar essa continuação assim tão facilmente, não. De qualquer maneira, e-book divertido, li assim, velocidade da luz, muito, 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 muito legal. É o tipo de história, assim, bobinha e divertida, sabe? Me lembrou também um pouco a vibe do Pimpinela Escarlate, sabe? Esse tipo de humor e aventura misturadas. O segundo livro que eu li também, bem rapidinho, voou esse daqui, foi um Agatha Christie. Eu li Os Crimes ABC. Gostei bastante desse livro. Não vou falar muito porque, bom, é um mistério de Agatha Christie. Se eu falar demais, estraga. Mas você vai ter aqui uma série de assassinatos, tá? Você vai ter o assassinato A, o assassinato B, o assassinato C. E nós vamos ter aqui Hercule Poirot tentando resolver essa parada. Muito, muito, muito legal. Hercule Poirot tá mais divertido nesse livro do que em outros livros que eu já tinha lido da Agatha Christie. Gostei bastante dele.
tá aprovado. Eu pensei que com Os Crimes ABC, que por sinal foi me dado de presente pela Luísa, uma adolescente muito legal. Quando eu dei pra ela o Anne de Green Gables, ela me deu Os Crimes ABC. Eu pensei que eu tivesse esgotado os Agatha Christie que eu tenho aqui em casa com esse daqui. Mas não é verdade. Porque a Luísa também deu de presente para minha filha, mais ou menos na mesma época, A Mão Misteriosa. Então esse aqui deve ser o próximo que eu vou pegar. Esse daqui já é uma historinha com a Miss Marple e não com o Hercule Poirot. Logo na sequência, eu tava nessa de aventuras e mistérios. Falei, vou pegar um livro que eu tenho vontade de ler desde que eu era criança e nunca li. Esse aqui é The Swiss Family Robinson, ou A Família Robinson Suíça. Ele é de J.D. Wyss. É um livro com uma história complicada. Existem várias versões diferentes desse livro, algumas com uma porção de acréscimos e outras mais curtas. Eu dei uma boa lida na introdução para me orientar, mas a história disso daqui é uma família sofre um naufrágio, mãe, pai e 3 filhos, se eu não me engano, ou 4 filhos, agora estou na dúvida. E eles conseguem se salvar à la Robinson Crusoe e vão sobreviver numa ilha. Mas é algo bem mais exagerado que no caso do Robinson, tá? A ilha tem de tudo, assim, de hipopótamo a girafa. E aí daqui a pouco você encontra, sei lá, um crocodilo. É um pouquinho exagerado. Eu não avancei muito nesse livro e eu acabei parando no meio. Por quê? Porque eu não estava realmente na vibe, eu achei que eu tivesse num bom momento para lê-lo, não estava, resolvi parar. Mas o fato é que eu peguei e pretendo voltar, tá? É um tipo de livro que foi, na época, relativamente comum na esteira do sucesso do Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já passei por pelo menos umas 3 edições diferentes desse livro, em português, em inglês. Volta e meia eu releio o Robinson Crusoe. E aí eu achei que a família Robinson Suíça fosse ser uma boa ideia. Agora não foi, mas não tem problema, depois a gente volta, certo? Então tivemos aí um caso de livro abandonado pelo caminho. Eles são frequentes, tá, gente? Eu não costumo comentar muito aqui no canal, mas livro abandonado aqui em casa impera, tá? Tem muito. Isso acontece. Eu prefiro abandonar a queimar o filme do livro comigo mesma, só porque eu não tô no momento certo pra ler. E aí, ainda na tradição aí dos livrinhos mais rápidos, de leitura mais agradável, né, sem ser muito papo cabeça, eu resolvi pegar um Asimov, tá? Resolvi pegar As Cavernas de Aço. Meu Deus do céu, muito, muito bom. Eu acho que é o primeiro livro com mistério de assassinato que eu adivinhei ainda no começo quem era o assassino. Mas não tem problema, porque parte da grande graça desse livro aqui é o fato de ele ser uma história de robôs, né, situada ali no universo do Asimov, e você vai ter aqui uma dinâmica de dupla de policiais. Um dos policiais é o Elijah Baley, que vai aparecer em outros livros do Asimov depois, e o outro, o parceiro dele, que vira parceiro dele meio que por acaso, sem ele saber porquê e sem ele querer muito no início, é o maravilhoso Daniel. O Daniel é muito bom. Eu não quero dar spoiler, mas, gente, o Danilo é um robô. E o Elijah não curte muito esse negócio de robôs substituírem humanos, mas ele vai topar trabalhar junto com o Danilo e eles vão se dar muito bem. Gente, bem legal. O universo que ele propõe aqui é um ambiente em que a Terra, ela é ocupada por megalópolis, assim, cidades gigantescas, em que moram milhares e centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas em cada mega cidade. E essas cidades, elas ficam principalmente no subsolo. Elas são cavernas escavadas. E a vida toda da cidade opera dentro dessas cavernas. Por isso que o nome do livro é As Cavernas de Aço. Tá, gostei bastante disso aqui. Eu curto Asimov, né, gente? Já era um fato que eu ia gostar. Então, li As Cavernas de Aço e já tô aqui com o próximo engatilhado, que é O Sol Desvelado. Esses 2 livrinhos aqui, eles fazem parte de uma quadrilogia que tá num box do Asimov, que tem mais 2 volumes, Robôs e Império e Os Robôs da Alvorada. Então, comecei a quadrilogia, pretendo continuar em breve, só não sei quando é que eu vou estar com vontade, né, gente? Porque também, se você lê muitos em sequência, assim, às vezes hoje em dia a série, eu não quero pegar a série inteira de uma vez só, porque fica meio cansativo. E tem muita coisa diferente que eu quero ler em vários gêneros, e isso às vezes é meio complexo, certo? Como eu já estava num buraco super grande, um monte de leituras, eu resolvi entrar pela primeira vez na minha vida com sucesso em uma leitura coletiva. O que acontece? A Nicole, que acaba de lançar o seu primeiro vídeo do YouTube sobre livros,
Se quiserem, eu posso botar depois no comentário fixado na descrição o link pro canal dela, tá? A Nicole organizou ali entre um grupo de pessoas que orbita o grupo do WhatsApp do Rodrigão 1002, outro booktuber legal. Ela organizou uma leitura coletiva rápida desse cara aqui, ó. A Revolução dos Bichos, ou A Revolta dos Animais, ou Animal Farm, do George Orwell, tá? Então, como é que a gente fez? Ela criou um grupinho no WhatsApp lá, quem quis entrou, e aí a gente lia 2 capítulos por dia. Ao longo de 5 dias a gente matou esse livro aqui, e ao final de cada dia ela botava até perguntas para o pessoal dar uma refletida e botar as suas respostas aos questionamentos com base no que a gente tinha lido naquele dia. Teve alguns áudios e algumas mensagens de fechamento. Cara, foi uma leitura muito boa. Pra mim foi ainda melhor porque, primeiro, pra mim era uma releitura. Eu já tinha lido A Revolução dos Bichos. E é o tipo de livro clássico que realmente nunca acaba de dizer o que ele tem pra dizer. Então, cada vez que você lê, você vai ver mais detalhes, você vê mais conexões, vê mais referências a outros livros e acontecimentos e ideias. Muito, muito, muito bom, tá? A Revolução dos Bichos é a historinha, né, de uma fazenda que tem o Mr. Jones como dono. O Mr. Jones é um bêbado, ele não tá cuidando muito bem daqueles animais, não tá cuidando bem daquela fazenda. E os animais, liderados pelos porcos, vão fazer uma revolução, chutar o Mr. Jones da fazenda e resolver administrá-la eles mesmos. E como é que vai acabar isso daí? Assim, gente, olha só. Eu e o cavalo, boxer ou nocaute, ou seja lá como for traduzido, tá? Eu e aquele cavalo temos um relacionamento que eu sofro muito quando eu leio essa história, tá? Aquele cavalo, pra mim, mexe muito com o meu coração. Mas é um livro interessantíssimo, e quanto mais vivência e quanto mais conhecimento de mundo você tem, mais ele pode te ensinar. Maravilhoso, é uma alegoria política, tá? Segundo motivo pelo qual essa leitura foi maravilhosa pra mim, eu consegui convencer a minha filha adolescente a ler comigo. Ela já tinha lido uma versão adaptada e ilustrada, que foi lançada pela Quadrinhos na Companhia, ou seja, um dos selos da Companhia das Letras, que era essa aqui. E eu acabei pegando de novo para ler a minha edição em inglês, já velha, surrada, roubada dos meus tios, avós ou alguém aí da família. Eu catei isso daqui em instantes da família décadas atrás. E a minha filha acabou lendo, como ela já tinha lido este aqui anteriormente, ela acabou pegando um e-book publicado pela Intrínseca em português, mas com o texto integral. Esse aqui é adaptado, ela acabou pegando um texto mais fiel ao original, sem adaptação. Então, cara, foi muito boa essa leitura porque a gente teve a oportunidade realmente de todos os dias sentar no final do dia e discutir o que a gente tinha lido naqueles 2 capítulos, tá? Poxa, rendeu demais. George Orwell manda, entendeu? E ele é muito bom nessa área de instigar pensamento e instigar boas conversas. Ele é um cara contraditório, né? A Revolução dos Bichos basicamente é uma crítica ao comunismo russo, né, stalinista, mas ele era de esquerda. E enquanto ele está criticando isso, ele continua sendo de esquerda. Então, realmente, ele fica ali naquela zona em que todo mundo consegue concordar com ele, pelo menos em parte. Isso é muito importante. E por que as pessoas concordam ou discordam dele, parcialmente ou não, é outra área para discutir bastante. Bom, aí um livro que me acompanhou durante boa parte do mês e que eu finalmente consegui terminar, depois de terminar a Revolução dos Bichos, foi esse aqui, gente. Estava na minha lista há muito tempo. Esse volume ele contém 2 diálogos de Platão, Timeu e Critias. E aí eles deram para esse voluminho o nome de A Atlântida, tá? Essa daqui é da editora Edipro. Eu gostei muito das notas de tradução referentes a esse volume, tá? O tradutor é o Edson Bini. Eu acho que é Bini ou Bini que se pronuncia, não sei. Muito interessantes as observações dele. Tem introdução para cada um dos 2 diálogos. E como é que funciona isso daqui? São 2 diálogos que, em tese, seriam uma continuação da República. Imagina que Sócrates teve lá aquele diálogo gigantesco com os colegas dele na República. E aí, um pouco depois, ele se reúne com alguns desses amigos, e agora esses amigos vão fazer discursos para Sócrates ouvir. Então eles não são tão diálogos assim, porque na República, por exemplo, Sócrates vai falando e vai fazendo perguntas para os interlocutores, e eles vão respondendo, e a partir daí o diálogo vai sendo construído. Aqui a estrutura é diferente. O primeiro deles é o Timeu. O Timeu fala praticamente o livro inteiro, e quando ele acaba, imediatamente você começa o Critias a falar também, praticamente sem interrupção. Tá? O Critias é um diálogo que não foi completado pelo Platão, ele está incompleto, você só tem um iniciozinho de diálogo. E
E o Critias, sim, vai falar de Atlântida. O Timeu praticamente não vai falar disso, mas esse título Atlântida para esse volume é um pouquinho ilusório, porque, como eu disse, só tem um pedacinho do Critias que existe, ele ficou incompleto, e é só nesse pedacinho que se começa a discutir a ideia de Atlântida. O Timeu, por outro lado, é um livro bem mais, assim, um diálogo bem mais complexo, né? Um monólogo quase. Bem mais complexo, e ele vai falar sobre muitos assuntos, mas principalmente como é que ele enxerga o que é o universo, do que o universo é feito, como é que ele funciona. Cara, é uma especulação muito interessante, porque ele vai, por exemplo, falar em o universo é composto por partículas de 4 elementos. E aí você vai ter o fogo, a terra, a água e o ar. E cada uma dessas partículas tem uma geometria própria. E a geometria ele vai associar aqueles sólidos regulares de Platão, que a gente estuda na escola, sabe? O tetraedro, o cubo, o dodecaedro, icosaedro, etc. E aí, com base nessa geometria das partículas, é que ele vai definir, por exemplo, que o ar é menos denso que a água. E aí ele vai correlacionar o efeito desses 4 elementos, por exemplo, com o corpo humano, e o que isso impacta, por exemplo, no envelhecimento, e em como o corpo humano funciona. É uma viagem, tá? Assim, esqueça todas as suas ideias sobre ciência para ler isso daqui e falar, nossa, mas que ideias interessantes e criativas. Mas é legal de ler. Principalmente porque, poxa, a gente ouviu falar em sólidos de Platão na escola. De onde é que saiu isso? Veio do Timeu. E por que diabos eu estava lendo justamente esse diálogo? Bom, no caso, esses 2 diálogos, né, o Timeu e o Critias. Eu já tinha comprado e já tinha lido esse box aqui, da Nova Fronteira, só sobre Platão. Aqui são 2 volumes, tá bom? E eu levei anos lendo isso aqui aos poucos para conseguir debelar o monstro. Tá? Mas é algo absolutamente possível. Eu só quis ler com calma para me certificar de que eu não estava lendo muito mal o que eu estava lendo. O primeiro volume é A República. Foi o primeiro que eu li. Gostei demais. Claro que eu não concordo com tudo que Sócrates fala nesse diálogo, mas tem muita coisa interessante. E você começa a rastrear a origem de algumas ideias, sabe? Que vão aparecer depois por Utopia, em outras obras clássicas e que estão aí dentro do imaginário ocidental desde sempre. Não é desde sempre, é desde Platão e Sócrates. O segundo volume, ele já vai ter um conjunto de 4 diálogos que são o julgamento e a morte de Sócrates. Então vão ser o Eutífron, a apologia de Sócrates, o Críton e o Fédon. E por último, ele vai ter o banquete ou o simpósio, que já é um pouquinho mais longo também. Então eu já tinha lido isso daqui, estava gostando muito, eu nunca achei que eu fosse realmente conseguir ler Platão e gostar. E aí eu tinha esbarrado nesse livrinho aqui, que é do Diogenes Allen e do Eric O. Springstead, chamado Filosofia para Entender Teologia. E falei, gostei. Ele é da editora Paulus. E eu tinha começado a ler esse livro porque a ideia dele é, quando a gente estuda filosofia de um modo geral, você vai dar ênfase a determinados filósofos e a determinadas obras. Mas quando você está interessado em ler a filosofia sob um ponto de vista da teologia, principalmente da teologia cristã, você na verdade vai ter que dar ênfase a outras obras e talvez até a outros filósofos. Então eu comecei a ler esse livro aqui já tem um tempinho, e justamente quando ele começa a explicar a questão de Sócrates e Platão, ele vai dar muita ênfase ao Timeu. Sabe? Esse cara aí dos sólidos platônicos, dos 4 elementos, como é que isso se encaixa, como é que não encaixa na realidade, o que isso quer dizer. E aí eu acabei ficando curiosa, parei de ler esse aqui e fui ler o Timeu e Critias. Agora eu já posso retornar esse cara e ver qual é a próxima obra que ele vai me jogar nos peitos. Eu tenho a impressão de que a próxima que ele vai enfatizar mais é a obra de um filósofo chamado Plotino. E eu andei pesquisando e não parece ser fácil de encontrar em português, não. Vamos ver se eu consigo ler esse livro aqui buscando essas referências ou se eu vou ter que engolir algumas coisas sem checar a fonte primária, né? Acontece. Bom, li do Timeu e Critias, não foram os meus diálogos favoritos, tá? Eu gostei bem mais da República e aí do Julgamento e a Morte de Sócrates, que, assim, aparece mais Sócrates, né, gente? No Timeu e no Critias o Sócrates praticamente não fala, e eu curto Sócrates. Então, provavelmente o próximo que eu vou pegar, e é o último que eu tenho aqui em casa comprado, depois disso eu vou ter que começar a gastar dinheiro de novo, é As Leis, que eu não sabia que era tão extenso assim, mas essa edição aqui também da Edipro é bem grandinha, e também ela é
traduzida pelo Edson Bini, ou Bini, que nem o Time Euclides. Então, como eu gostei do tradutor, eu acabei pegando esse aqui também. Bom, fecha parênteses filosófico. Não me peçam para explicar nada em detalhes sobre Platão e Sócrates, pelo amor de Deus, não me coloquem nessa saia justa, que eu sou engenheira, viu, gente? Isso aqui é hobby. Aí eu fui pegar um classicão de Dickens. Eu tinha me planejado, na verdade, para ler um clássico, li outro e abandonei outro. Vamos lá. O que aconteceu? Eu acabei relendo um conto de Natal. Eu já tinha lido em inglês o Christmas Carol, e aí esse ano eu resolvi pegar essa ediçãozinha em português da Príncipes para reler. E é uma delíciazinha, gente. Eu gostei ainda mais na releitura do que eu gostei na primeira passada. Na primeira passada, eu fiquei com aquela sensação, tá, mas isso tudo já é conhecido. Eu tava preocupada em conhecer a história original. Dessa vez não. Dessa vez eu li realmente pra saborear a história, não só pra saber qual era a história. Gostei demais, gente. É o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente, o fantasma do Natal futuro, Little Tim, pequeno Tim. E o Scrooge, o Marley. Puxa, o que eu posso falar de um conto de Natal, gente? É Dickens. Eu amo Dickens de paixão. Infelizmente, eu poderia ter lido 3 Dickens esse ano e eu só concluí um. No início do ano, eu tinha pego para ler no Kindle o Retratos Londrinos, né? Os Sketches by Boz, que é uma das primeiras obras que ele publicou. É uma série de vinhetas sobre a cidade de Londres, né? Personagens de Londres, determinadas paisagens de Londres, determinadas ruas, determinadas lojas. Como é que é a ambientação de Londres com aquele fog todo, aquela fumacinha. E você realmente se sente caminhando lá. Só que é Dickens, né, gente? Ele consegue fazer um conto de 3 páginas e te faz chorar com alguma história de alguém pobre que mora em Londres. Então eu comecei a ler, eu virei o ano de 2024 para 2025 lendo Retratos Londrinos, estava adorando, mas eu comecei a chorar tanto que eu falei, vou dar um tempo. E aí eu parei e não voltei. Então eu abandonei esse ano o Retratos Londrinos, e no mesmo dia que eu terminei o conto de Natal, eu falei, vou pegar também para ler Os Carrilhões, ou The Chimes, que seria a segunda novela, ou a segunda história do Dickens centrada no Natal. Ele tem 5 publicadas. E eu tenho um e-book que tem todas elas no Kindle. E aí eu comecei a ler Os Carrilhões, porque, bem, basicamente eu estava na sala de espera assim, do veterinário, esperando fazer uma ressonância magnética no meu cachorro, ia levar quase 2 horas. E eu tava com o celular, aí eu peguei ali no aplicativo do Kindle, comecei a ler The Chimes, e eu não continuei depois. Depois que eu cheguei em casa, eu deixei pra lá e acabei não... Isso já aconteceu antes comigo, tá, gente? Autores que eu amo, histórias que eu quero muito ler, histórias que eu tô gostando e eu abandono simplesmente porque eu tô lendo em e-book. Eu não sei como resolver isso, eu não sei se eu deveria tentar resolver isso. Por favor, me deem opções e opiniões aí, porque eu não sei como fazer pra aproveitar mais. Você vê que o Prisioneiro Dizendo, eu li isso aqui no e-book, no Kindle, voando. Aí quando eu fui ler The Chimes, não funcionou. Talvez seja a combinação Dickens com Kindle. Outro que eu abandonei desse jeito foi Mulherzinhas. Eu já li Mulherzinhas em livro físico e quando eu fui ler no e-book não rolou. Então, sei lá, alguma coisa estranha aconteceu. Tô falando pra burro, né? Mas eu não sei falar, eu não sei gravar vídeo sem falar muito. Bom, outro livro terminado ainda em dezembro, gente, eu li pra caramba. Os livros eram curtos, mas foram muitos. Eu terminei a minha leitura, no caso a releitura, do livro de Josué na Bíblia. Eu já devo ter comentado uma série de vezes aqui no canal, mas eu comecei a ler o Antigo Testamento em ordem cronológica em agosto de 2024. Em 2024 eu consegui ler Gênesis e Jó. E agora em 2025 eu consegui ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Então eu levei o ano inteiro estudando 5 livros. Mas tá tudo bem, é isso mesmo. E aí, terminado o livro de Josué, né, que mostra ali, depois que Moisés morre, né, Josué vai liderar aquele povo para entrar na Terra Prometida e conquistar as terras a oeste do Jordão. E depois você vai ter a divisão dessa terra entre os israelitas e você vai ter uma renovação da aliança que Josué vai chamar todo mundo, reunir todo mundo e falar, e aí? O que é que nós vamos fazer? Eu não sei o que vocês vão fazer da vida, agora que a gente ocupou a terra e distribuiu a terra, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o livro acaba com o povo de Israel falando, nós também vamos servir ao Senhor, concordando e reafirmando essa aliança. É um livro bonito, tá? Principalmente por conta dos discursos e da ênfase no tema da liderança de Josué. Josué, seja forte e corajoso, guarde as palavras desse livro da lei, repete-las para você dia e noite, não tenha medo porque eu sou o teu Senhor, estou contigo e não vou te abandonar.
Da mesma forma que Moisés foi um líder forte, você também vai ser, porque eu estou com você. E isso é reafirmado várias vezes. Você tem ali a derrubada das muralhas de Jericó também, que é um episódio lindíssimo. E você vai tendo as conquistas da Terra Prometida, momentos em que Israel escorrega de novo na casca de banana e leva a pancadaria na guerra. Aí eles se voltam novamente para o Senhor, e aí eles conseguem conquistar os seus inimigos. O estabelecimento também das cidades de refúgio, né? A instituição de, se alguém comete um assassinato, mas não tinha intenção de matar, ele pode fugir para uma cidade específica, e lá ele vai ter refúgio, e lá ele não vai sofrer a vingança direta de ser assassinado também por alguém da família de quem ele matou sem querer. Muita coisa interessante no livro de Josué. É um livro de que eu gosto, não é um dos meus favoritos, mas ele tem determinados pontos em que aquelas palavras ficam comigo. Josué capítulo 1, né, dos versículos 1 a 9, e esse capítulo 24, quanto a mim e a minha família serviremos ao Senhor, são versículos que ficam na minha cabeça, rodando com uma certa frequência, certo? E aí agora eu vou entrar numa outra fase dessa leitura, que vai ser livro de Juízes, e aí vamos começar com Samuel, Reis, Crônicas, com já intercalamentos ali de livros da sabedoria e poéticos. Então vai começar a ter salmos intercalados no livro de Samuel, vai ter Ruth ali já intercalada com Juízes, vai ter Provérbios intercalado com Reis. Então a leitura a partir de agora vai começar a ficar um pouco mais complexa e menos linear, se eu estou seguindo uma ordem cronológica. Eu tô aqui para isso, tá? Eu comecei essa leitura cronológica justamente para ver como é que fica esse encaixe de diferentes textos que estão em livros diferentes da Bíblia, mas que, se a gente for tentar colocar numa linha cronológica, eles têm que ser rearranjados. Como eu sabia que a coisa ia começar a enroscar em breve, eu dei uma pausa logo depois de terminar de ler Josué e fui fazer uma coisa que eu não tinha feito. Eu não tinha lido a introdução ao livro de Josué antes de começar a ler o livro. Eu engatei no Deuteronômio direto em Josué. Então eu parei, dei uma pausa, vamos reagrupar as tropas, vamos reorganizar a vida. E aí eu parei tudo, reli, na verdade li aqui na Bíblia de Estudanhar a introdução aos livros históricos, li a introdução a Josué, e agora eu também li já a introdução a Juízes, para começar Juízes com o pé direito. Então, iniciozinho agora de janeiro, tô começando Juízes com a casa arrumada. E a minha leitura do livro de João está interrompida porque aquela confusão de final de ano, meu grupo que se reúne para estudar o livro de João tá meio disperso. Eu também sou culpada por grande parte dessa bagunça, porque eu também tive um monte de consulta médica, de veterinário, e aí eu não consegui fazer a reunião como devia. Mas em janeiro, mais tarde, em fevereiro, a gente volta, certo? Tá lá paradinho em João 13, um dia a gente volta. E aí eu fui terminar o ano com chave de ouro. Oh, meu Deus do céu! Um dos melhores livros que eu li esse ano. Virou favorito da vida, Havaí, do James Michener. É muito bom, gente. Eu preciso convencer mais gente a ler esse livro, e eu preciso convencer alguma editora a reeditar isso aqui. Senão eu vou ter que comprar em inglês também, porque essas capas são velhas. Eu fiz aqui uma gambiarra com fita adesiva, porque é um livro pesado e a encadernação tá ótima, mas as capas em si estavam querendo soltar do bloco. Eu comecei a botar a fita adesiva aqui pra ver se o bichinho sobrevivia, e eu tava cuidando dele, mas eu precisava levar ele comigo pra ler. E, gente, eu li as últimas 300 ou 400 páginas desse livro, também na velocidade da luz, porque eu comecei a ler de novo, eu tinha dado uma pausa, né? E aí quando eu comecei a ler essa última parte, voou. A última parte nem é a melhor do livro, tá? Ele é dividido em 6 partes. Ele começa com a formação da terra do Havaí, né, a formação geológica das ilhas. Aí ele vai contar a história dos polinésios de Bora Bora chegando às ilhas do Havaí, como é que foi essa viagem. Aí ele vai dar um salto de séculos para mostrar como é que foi a chegada dos missionários americanos ali da Nova Inglaterra, né, os congregacionalistas que enviaram os missionários com as suas esposas para cristianizarem o Havaí, como é que foi esse negócio. Essa parte já é muito boa. Todo o livro é bom, tá? Mas tem algumas partes que se destacam. Depois disso, ele vai dar um saltinho pro passado, para contar a formação de determinadas etnias na China, e dar um outro salto para frente para mostrar como é que determinados chineses foram levados da China para o Havaí para trabalharem nas plantações de cana. E aí ele vai, de novo,
dá um outro salto, dessa vez no espaço, para mostrar famílias japonesas que também foram levadas para trabalhar no Havaí depois dos chineses. E a última parte que eu li, tanto a parte do Japão quanto a parte, essa última, chama-se Os Homens Dourados, que ele já está preocupado com como é que é o homem que surgiu da mistura dessas diferentes etnias, desses diferentes povos e culturas dentro do Havaí. Ele vai mencionar, en passant, outros imigrantes, tá? Como portugueses, alemães, holandeses, filipinos, mas ele vai se focar mais no americano, chinês, japonês e havaiano, certo? Polinésio. E, cara, é um livro extremamente complexo. Ele tem um tom um pouco folhetinesco, na medida em que ele tem sessões relativamente curtas dentro das sessões maiores, que você vai lendo como se fossem capítulos de 2, 3 páginas. E ele sempre te dá vontade de continuar depois que tem uma interrupção. Então, ele te prende nessa... Sempre tem uma história muito interessante e você quer saber o que vai acontecer com esses personagens. Ele vai trocando os personagens principais, mas os antigos continuam aparecendo e os filhos deles continuam aparecendo e os netos deles continuam aparecendo. Então você tem essa continuidade das famílias você sabe como é que pensavam as pessoas que fundaram aquela família e você vai ver, por exemplo, o bisneto, o tetraneto daquele cara, como é que ele já vive de uma forma completamente diferente porque ele está na Havaí há muito tempo. Ele tem algumas genealogias no final para você conseguir entender essa bagunça, porque, por exemplo, você tem as famílias missionárias, ele foca principalmente em 4 famílias missionárias e mais uma ou 2 outras famílias que chegam na época dos missionários, que são americanos, e esses caras vão fundar famílias que vão se casar entre si o tempo todo, e os nomes começam a se repetir, tanto os sobrenomes como os primeiros nomes das pessoas começam a se repetir. Então, se você não consultar de vez em quando a genealogia, você começa a se perder. Quem é filho de quem? Onde é que são esse cara? E você tem interações muito interessantes entre esses personagens, tá? As culturas, por exemplo, do Japão e da China entrando em contato com a cultura ocidental e polinésia é um negócio assim de maluco. Ele vai intercalar aqui como pano de fundo acontecimentos reais da história do Havaí, mas o foco principal não é esse. Você vai aprender, por exemplo, sobre a plantação de abacaxi nas ilhas, por que que o abacaxi e a cana-de-açúcar eram cultivadas, o abacaxi nas terras altas e a cana-de-açúcar nas terras baixas, quem é que deu essa ideia? Você vai discutir coisas como é que eles conseguiram canalizar a água que estava num lençol freático para o outro lado da montanha para poder irrigar terras que não recebiam chuva. E vai falar sobre todo tipo de assunto. E tem personagens femininas fantásticas nesse livro, tá? Tem personagens masculinas muito boas também, mas pra mim, o que chamou muita atenção foram determinadas personagens femininas, como a Malama, a Noelani, a Jerusha, e pra mim o ponto alto desse livro é a seção sobre os chineses, porque você vai ter uma personagem feminina chamada, espero falar certo, Nyuktsin, e esta mulher é uma powerhouse. Ela é uma diva. Sem ser uma diva. Ela é uma diva porque ela não é uma diva. Ela é uma daquelas pessoas que, se precisar se arrastar de joelhos no chão para conseguir sobreviver e conseguir fazer a família dela persistir, ela vai fazer isso. Você também tem relatos aqui extremamente chocantes e pesados de Segunda Guerra Mundial, determinadas batalhas da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando os japoneses começam a participar da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter os imigrantes japoneses que têm os filhos já nascidos no Havaí, que são americanos, lutando pelo lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eles vão para o teatro da Itália e vão para o teatro da França. E você tem descrições aqui de guerra incríveis. Você vai ter descrições de epidemias como sarampo. Você vai ter descrições, por exemplo, de como é que era uma colônia de leprosos no Havaí. E, gente do céu, o que é aquilo? E você vai também ver como determinadas famílias de imigrantes se submetem a condições tremendamente desumanas, mas com uma visão de futuro, porque eles estão construindo aquilo para os filhos e netos deles. E como é que essas famílias aos poucos vão ascendendo dentro da sociedade havaiana e vão se tornando, sim, as pessoas que compõem a classe dominante das ilhas. Você vê isso ao longo das gerações. O cara chega sem uma muda de roupa no Havaí e o filho ou o neto dele é um congressista americano. É algo assim. Sim, é assim que a gente deveria viver, entendeu? Não para sofrer,
mas para conquistar algo que vale a pena. Achei lindíssimo isso aqui. Eu não tenho noção de quanto é pura ficção e cascata, mas é muito convincente. E os relacionamentos entre os personagens são muito realistas, tá? Você raramente tem alguém aqui que é um santo e raramente tem alguém que é só um demônio. Eles estão ali na escala do cinza. Tem personagens aqui que tem horas que você admira e fala, como é que esse cara teve a força de fazer isso? E 10 páginas depois você quer estapear o mesmo personagem porque ele tá sendo um canalha. Então, prepare-se para emoções fortes. É um livro que te envolve. Eu fiquei 3 meses envolvida por esse livro, lendo em determinados momentos mais devagar do que eu queria ler, para esticar e aproveitar mais ainda a história e ter tempo nos intervalos, né, entre as leituras, para absorver o que estava acontecendo e remoer o que estava acontecendo com aqueles personagens e pensar mais naquilo. Tem uma metáfora que é feita no finalzinho desse livro. Ele está falando sobre a criação do abacaxi. E tem um momento que tem uma praga no abacaxi que ninguém sabe o que está acontecendo. Os abacaxis começam a morrer todos na plantação, ninguém sabe o que é. E aí eles resolvem, vamos ver tudo que um abacaxi precisa do solo, vamos fazer um coquetel de tudo que pode ter no solo para alimentar o abacaxi e vamos jogar no abacaxi. E vamos ver se dá certo. E dá certo. E aí depois que dá certo eles vão pesquisar mais e eles chegam à conclusão de que a questão era zinco. Zinco é um elemento que tem uma percentagem ridiculamente pequena dentro do solo do Havaí. E que o abacaxi precisa muito pouco daquilo, mas ele precisa em alguma medida. E no momento que o solo esgotou a quantidade de zinco, estavam morrendo todos os abacaxis. Você botou um pouquinho de zinco de volta e todos eles cresceram. E aí o personagem tá olhando para aquilo e falando, cara, olha o Havaí. Você tem gente de tantas partes do mundo compondo essa nossa sociedade, toda misturada, mantendo as suas individualidades culturais de origem e ao mesmo tempo se misturando e casando entre si e gerando pessoas com uma identidade completamente nova. O que é o zinco dentro dessa sociedade do Havaí? É o punhadinho de portugueses que também veio, são aqueles pouquinhos de filipinos que estão aqui, são aqueles 2 ou 3 alemães que vieram em algum momento para trabalhar como capatazes nas plantações. O que é o zinco? Que se eu tirasse da mistura ia fazer o Havaí desmoronar, que nem os abacaxis. Cara, eu quero gente que saiba escrever assim, eu gostaria de saber escrever bem assim. Havaí me encantou demais, tá? É um livro que hoje você só vai conseguir no Brasil em sebo. Eu não sei de edições recentes desse livro, tá? Eu consegui o meu em sebo. E se eu visse, eu compraria de novo para dar de presente. E já estou com o próximo engatilhado, que eu comprei em viagem, esse aqui, que é o Texas. Eu estava em viagem ao Texas, a trabalho, quando eu vi esse livro numa prateleira e falei, eu vou ter que comprar isso. E eu nem tinha lido o Havaí ainda. Agora é que eu tô animada para ler. Agora, como também é calhamaço, eu provavelmente vou dar alguns meses de intervalo antes de pegar isso aqui, tá? Não me cobrem muito, não, que eu leio o que dá na telha, né? Vocês sabem. Pra terminar, gente, rodada bônus. Rodada bônus vai ser leituras em andamento. Eu virei o ano também, finalzinho de dezembro já, lendo esse livro, que é, não sei se eu já mostrei isso aqui, tá? A História da Civilização, volume 1, Nossa Herança Oriental, do Will Durant. Eu terminei o ano finalizando aqui a introdução, que ele vai falar basicamente do que é uma civilização, quais são os elementos econômicos, sociais, tecnológicos, religiosos que constituem uma civilização. E aí eu li a seção sobre a pré-história, muito legal, de revirar todos os conceitos de uma pessoa. Li a seção curtinha que tem sobre a Suméria. E na sequência também eu li a seção sobre o Egito. Eu sempre fui apaixonada por Egito. Eu sou rato de egiptologia desde adolescente. Eu lembro até hoje de trabalhos que eu fiz para a escola sobre o Egito. Localização de pirâmide no mapa. Eu estive no Egito, gente, foi um negócio de maluco. Eu entrei no Museu do Cairo e parecia que eu tava na Disneylândia. Quando eu vi aqueles painéis de Akhenaton e de Nefertiti, quando eu vi a estátua do escriba sentado, eu quase chorei. O guia ficou me olhando assim, tipo, o que tá dando nessa mulher? Eu falei, escriba! Eu quase saí correndo na frente dele quando eu vi o escriba sentado, porque eu já tinha visto reproduções daquilo em fotografias de livros centenas de vezes. Então, assim, sempre gostei de história egípcia antiga. A seção que tem aqui sobre o Egito é bem legal. E ele, inclusive, ele começa a entrar em detalhes de textos egípcios, tá? Que sobreviveram, poemas egípcios.
Por conta disso, eu fui remexer as minhas estantes e acabei começando um outro livro. Então, assim, eu li toda a seção egípcia desse livro aqui e parei para catar alguns livros sobre Antigo Egito aqui das minhas estantes. E o que eu comecei a ler primeiro foi esse. Esse tá em inglês, tá, gente? Eu acho que não tem edição em português desse negócio. É o Conto de Sinui, The Tale of Sinui, and Other Ancient Egyptian Poems, e outros poemas egípcios antigos. Então, isso aqui são poemas apenas. Poderia haver outros tipos de texto, mas esse aqui é só sobre poemas, que consegue se datar do Médio Império. Então, entre 1940 e 1640 a.C., mais ou menos. E aí vai ter aqui uma série de poemas. A introdução disso aqui é muito completa, tem mapa, tem muitas notas explicativas aos poemas, tem introdução a cada um dos poemas, tem cronologia. É um estudo bem legal, se você quiser, assim, abordar isso aqui sob um ponto de vista acadêmico, é muito bom. Agora, para você ler assim, simplesmente corrido, ele cansa um pouco porque tem muita nota. Então eu tô achando até que eu vou parar de ler as notas por um tempo para avançar mais na leitura, depois eu volto e ler as notas, se é que é o caso. Então você vai ter 3 tipos de texto aqui. Você vai ter os contos, e aí são 4 contos. O conto de Sinui, o conto do camponês eloquente, esse parece ter um título muito legal. O conto do marinheiro naufragado, que parece ser um antepassado do Robinson Crusoe, tem que ler, mas o título me interessou. E o conto da corte do rei Kelps, que é o rei que construiu a maior pirâmide, né? Depois você vai ter 4 discursos, que é um tipo específico também de texto que você tinha daquela época, um tipo de poema. As palavras de Nefertiti, as palavras de... eu não sei ler isso. O diálogo de um homem e sua alma, esse também parece ser muito legal. E o diálogo de Ipuur e o Lorde de Tudo. E por último você vai ter mais 5 textos que são ensinamentos, que também é um outro tipo de poema, que ele descreve aqui quais são as características de cada um deles, né? Os ensinamentos do rei Amenemhat, que é um dos reis, assim, top de linha do Médio Império. O ensino do rei Merikari. O ensino do loyalista, ou do leal, do servo real, ou do súdito real, ou algo assim. O ensinamento do vizir Ptahhotep. E o ensinamento de Keti, ou Keti, não sei como se diz. No final ele tem algumas frases e fragmentos soltos também no Médio Império. Parece, cara, é um livro interessantíssimo. Só a introdução já vale ter comprado esse negócio, tá? É uma edição do Oxford World Classics, dos clássicos da Oxford. Eu ainda estou no início do poema do Sinui, que é dividido em 5 partes. São 40 estrofes, então ele é relativamente curto. E a história do Sinui é que ele é um dos nobres que habitam a corte do faraó. Ele é um servidor de alta patente dentro do sistema ali de governo. E ele está cuidando um belo dia dos filhos do faraó e chega a notícia, eles estão fora da capital, chega a notícia de que o faraó antigo morreu. E aí ele entra em pânico. O poema não diz por que ele entra em pânico, mas ele simplesmente entra em pânico e foge do Egito. Ele foge, atravessa o Egito e ele vai ali para a área que mais tarde seria chamada de Canaã, ou Palestina, Israel, seja lá como você quiser chamar. E ele vai ficar lá, ele vai construir uma vida lá. Mas ele nunca está satisfeito de estar lá, ele quer voltar para o Egito. A verdadeira vida para ele só pode acontecer dentro do Egito. E aí, bom, a gente sabe desde o início do poema que ele vai conseguir voltar para o Egito e tudo vai acabar bem, porque ele vai conseguir ter a vida dele no Egito no final das contas. É muito legal, tá? É interessante o estilo do poema, porque ele é muito conciso, ele consegue transmitir muita ideia em poucos versos, tá? E é narrativo, né? Os primeiros poemas, os 4 primeiros são, esses contos são todos narrativas. Eu curto poema narrativo, eu curto poesia épica. Então, apesar de ser algo tão distante no tempo e no espaço, ainda assim fica algo muito próximo de mim, de uma forma muito estranha. É estranho você pensar que você está lendo algo que foi escrito há 4.000 anos, 3.500 anos, e você consegue se sentir próximo das pessoas que escreveram e que leram aquilo pela primeira vez. É um dos aspectos da literatura que me fascina. E como eu estou muito séria, logo depois que eu comecei a ler o Conto de Sinui, eu fui pegar um livro de que eu ouço falar desde que eu era criança. Monteiro Lobato menciona esse personagem principal aqui
nos seus livros lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu consegui encontrar essa edição há poucos anos, acho que foi numa Bienal do Livro, e na hora eu peguei e falei, é minha, e comprei. Esse aqui é As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, escritas por Rudolf Erich Raspe e traduzidas por Cláudio Alves Marcondes e ilustradas por Rafael Coutinho. É um livro grande, tá? O formato dele é bem voltado mais para um público infanto-juvenil, ele é ilustrado e ele tem, tá vendo, uma letra bem grande, com vários espaços. Para cada parágrafo você tem uma quebra de parágrafos assim, com essas letras bonitinhas. E qual que é a do Barão de Munchausen? Isso aqui é um livro do século XVIII, na época em que o mundo estava aumentando de tamanho, né? Os europeus estavam navegando pelo mundo inteiro e descobrindo várias terras diferentes e tal. E sabe aquele lance da história do marinheiro, da história de pescador, em que o cara vem contar aquelas histórias fantásticas de sereias e mega baleias de 1 quilômetro de comprimento? Isso era a praia do Barão de Munchausen. Ele era um cara que tinha lutado nas guerras russas, né, feito parte do exército. E quando ele voltou para casa, ele contava vários causos. E os causos dele eram muito exagerados, mas era muita cascata. E ele fez um sucesso danado contando essas histórias nas festas. E aí alguém resolveu sentar e escrever essas histórias e publicar esse negócio. Mas é um negócio assim, tipo... Então, eu enfiei o meu braço dentro de uma raposa e aí, como eu não sabia como fazer para tirar meu braço, eu simplesmente agarrei por dentro da raposa a ponta do rabo, virei ela do avesso e fui embora. What? Então eu atirei, eu tava sem munição, e aí veio pra perto de mim um cervo enorme que ia me atacar. E aí eu enchi a minha arma com pólvora e com sementes de cereja que eu tava comendo, porque eu não tinha munição. E aí eu botei as sementes de cereja e atirei bem na testa do cervo com aquela semente de cereja. E aí ele se assustou e fugiu. E alguns anos depois, quando eu passei naquela floresta, eu encontrei o cervo com uma cerejeira enorme crescendo entre as galhadas dela. E aí quando eu abati o cervo, eu tinha carne de cervo com molho de cereja. Tipo, como assim, criatura? É um nível de cascata inimaginável. E tem horas que é um negócio meio pesado, sabe? Um negócio meio escatológico, umas coisas assim. Muita história de caçada, então assim, morte de animais pra tudo que era lado, os negócios meio sangrentos. Não vai pegar bem com muita gente hoje em dia, mas era algo que fazia muito parte da realidade das pessoas naquela época. Caçar era algo normal, era uma forma absolutamente válida você sair na floresta e matar um bicho pra comer, senão você ia ficar com fome, entendeu? Dependendo da época do ano. Então, ele conta muita história de guerra, história de caçada e histórias totalmente absurdas. O dia que ele tinha uma cachorra, uma cadela Greyhound, não sei se vocês conhecem a raça, é uma raça bem, bem magrinha, com as perninhas compridas. E essa cadela corria com ele nas caçadas. Ela corria tanto, que ela gastou as pernas e virou um terrier. Tipo, não dá pra um cachorro gastar as pernas e virar de um Greyhound pra um terrier, mas... As histórias, às vezes, elas têm um ar meio As Mil e Uma Noites, sabe? E tem horas que ele exagera tanto. Você tá lendo e você sabe que é cascata. E é cascata em cima de cascata. E mentira em cima de mentira. Mas assim, negócio absurdo. E aí chega um ponto que você tá lendo e você fala, agora ele passou do ponto. Agora ele exagerou. Como assim agora ele exagerou? Sabe? Eu várias vezes me peguei pensando, agora ele foi longe demais com essa mentira. Não, ele tá mentindo, indo longe demais desde o início. Por que agora eu tô revoltada e antes eu não tava? Ele brinca um pouco com essas expectativas da audiência. Você sabe desde o início que tudo que ele tá contando é mentira. E o tempo todo ele vai intercalando o texto com afirmações de que o que ele tá falando é absolutamente verdadeiro. Como é que as pessoas podem duvidar do que ele tá falando? As pessoas não confiam na palavra dele. Cara, ele joga um pouco com a questão meio quixotesca, sabe, da fantasia. Aquilo que você está contando e aquilo que você está imaginando é verdade? Em que nível aquilo é verdadeiro? O humor dele é muito nonsense e às vezes ele lembra um pouco também o Guia do Mochileiro das Galáxias, por exemplo, em que os acontecimentos vão se sucedendo, eles não têm nenhuma relação um com o outro, é absolutamente episódico, sabe? Não tem um eixo para costurar aquilo tudo numa história coerente. Ele está contando uma história da Rússia e daqui a pouco ele está contando outra que se passou em Paris. Tá, como é que você saiu daqui e foi para ali? Não importa, dane-se, eu tô só contando histórias. Sabe? Divertidíssimo, às vezes meio chocante e meio nojento. É sério, gente. Eu não sei se crianças hoje em dia vão apreciar isso aqui,
como crianças de 80 anos atrás, de 120 anos atrás apreciariam. Eu acho que hoje ele é bem mais um livro para adulto, mas ainda assim, muito doido. Eu ainda vou avançar muito, eu só li mais ou menos um quarto desse livro. Eu tô na página 50 ainda, ele tem umas 200 páginas. Mas já valeu a pena ter começado. Por que eu não comecei a ler isso antes? Eu já dei cada gargalhada que veio gente da família pra ver o que tava acontecendo e perguntar o que era. E aí eu li um parágrafo e a pessoa falou... Ah. Mas é isso, pessoal. Leituras de dezembro, leituras em andamento, algumas leituras abandonadas pelo caminho. A vida de leitores continua. Obrigada se você assistiu até agora e se você me aguentou por 50 minutos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.